Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Mas sonho que se sonha junto É realidade. É realidade. Sonho que se sonha só. É só um sonho que se sonha só. Se sonha só. Mas sonho que se sonha junto é realidade. É realidade. É realidade. Olá, eu sou Linha Alves, sou professora da UFMA, aqui do Instituto de Humanidades da Arte e Ciência, e também sou uma das coordenadoras, da rede de pesquisa Comunidades Virtuais aqui na UFMA. Eu estou aqui hoje para convidar vocês a participarem desse nosso momento comemorativo, né? O Comunidades Virtuais está completando 20 anos e resolvemos fazer um documentário contando um pouco dessa história, né? Dando voz às pessoas que fazem parte, que ajudaram a construir, que constroem o cotidiano dessa rede, que tem o objetivo de investigar as questões relacionadas com o universo digital, envolvendo aí os jogos digitais, as redes sociais, plataformas digitais e os espaços escolares e não escolares. Então eu convido vocês a acompanharem os nossos episódios do documentário Pesquisa, Ensino e Desenvolvimento no Comunidades Virtuais. 20 anos fazendo a diferença para a educação brasileira. Então vem comigo. O primeiro episódio do nosso documentário será comigo, né? Por quê? Porque digamos que é quando inicia a história, né? A história do Comunidades, ela começa em outubro de 2002, lá na UNEB, quando eu e a professora Cristiane Nova, já falecida, resolvemos criar um grupo de pesquisa, o grupo de pesquisa Comunidades Virtuais, que tinha o objetivo exatamente de investigar essas questões relacionadas com esse universo digital, com as tecnologias, com as relações, com os processos de ensino-aprendizagem, com o desejo de aprofundar essas questões na época, com o desejo de fazer parte, formar novos pesquisadores, fazer parte de redes de pesquisa que investigassem essas questões. Então é lá atrás que começa. E é muito importante que eu diga para vocês por que a gente escolheu o nome Comunidades Virtuais. Na época, nesse período que começa o grupo lá na UNEB, era exatamente o momento daquela discussão que crescia consolidava a discussão da Web 2.0 e todas as possibilidades da internet naquela época a partir dessa configuração da Web 2.0, nessa prática mais colaborativa, acreditando na liberdade, né, de se fazer o que quiser dentro da internet. E aí na época havia um autor chamado Roland Hegel, que estava discutindo, né, que cunha o termo, na verdade, comunidades virtuais. E a partir das nossas leituras, nossas interlocuções com autores como Hegel e Sherry Tork, entre outros, resolvemos batizar o grupo de comunidades virtuais. Exatamente por quê? Porque a ideia da comunidade é esse grupo de pessoas afiliadas, que se afiliam a um grupo com determinados objetivos, que podem ser objetivos acadêmicos ou não acadêmicos. Na época, Hegel e Sherry Tork faziam parte de uma comunidade muito importante nos Estados Unidos, chamada UEL, que reuniam pessoas da universidade, pessoas que não eram da universidade, que utilizavam nicknames, que criavam avatares ou se apresentavam como realmente eram, né? Então havia toda uma dinâmica de interação e de produção coletiva ali para diferentes campos do conhecimento. Então é inspirado nessa ideia, nesse conceito, né, de Hegel de comunidades virtuais, que a gente cria o nosso Comunidades Virtuais aqui no início na UNEB, porque acreditávamos e ainda acreditamos que o que fazíamos era exatamente isso, né? Criar esse espaço rico, vivo, de interação entre pessoas que tinham o desejo de aprofundar as discussões na interface entre educação e tecnologia, tecnologia e cultura. Então é assim que começa a nossa história.
Eu sei que para alguns pesquisadores mais jovens, né, eles estranham o nome comunidades virtuais. Por que esse nome? Esse nome pode parecer vencido, mas não, né? Se você pensa nas redes sociais, se você pensa nessas plataformas, todas elas a partir da interação com essas comunidades, com essas plataformas, com essas redes sociais, você está criando comunidades, né? Comunidades que têm distintos interesses. Então, o termo nunca esteve tão atual, né? Então, é por isso que a gente começa nossa investida batizando o nosso grupo de pesquisa como comunidades virtuais. E ao longo do tempo que eu estive lá na UNEB, até 2017, o Comunidades Virtuais não só realizou pesquisas na área de jogos digitais, na área de tecnologia, de redes sociais, mas também desenvolvemos 13 jogos digitais, né, com financiamento de agências de fomento, que só foi possível concretizar esse sonho também com esses financiamentos, né, tanto federais como a FINEP, como nacionais, como a CAPES, como o CNPq, como estaduais, como a FAPESA. Então, a partir desses financiamentos, nós realizamos as investigações, desenvolvíamos os jogos, levávamos para as escolas, fazíamos processos formativos para alunos e professores para interagirem com os jogos, criando assim a cultura da interação com os jogos nos cenários escolares. Mas os jogos que nós desenvolvemos não foram só para espaços escolares, né? Desenvolvemos jogos também para, por exemplo, o COFIC, que fica lá no Polo Petroquímico, para a Braskem, também lá no Polo Petroquímico. Então, a trajetória do Comunidades, ela sempre teve essa relação com o que está acontecendo dentro e fora da escola, dentro e fora da universidade, né? Porque para a gente esse diálogo era muito importante. E por conta disso, nos afiliamos à Abragames, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Jogos, mas que você tem um segmento ligado à universidade. Com o financiamento da FAPESB, nós começamos o processo já de formar profissionais para trabalhar nessa indústria através da realização de 2 cursos de especialização na área de Game Design. Quando foi 2015, a UNEB reconheceu o grupo de pesquisa como um centro de pesquisa, né? Por quê? Porque as ações que nós desenvolvíamos não era só desenvolver jogos e pesquisa, mas a gente atuava no ensino, no desenvolvimento, na pesquisa e na extensão. Trabalhamos durante toda a história da comunidade, envolve o ensino da educação, em espaços de formação na educação básica, na educação superior, o ensino nas graduações e na pós-graduação lato e estrito sensu, formando pesquisadores, né, mestres e doutores ao longo desses anos que passamos lá e que estamos aqui na UFBA. Nós formamos mais de 100 mestrandos, mais de 20 doutores. Então, essa é a dinâmica do Comunidade, né? Processos formativos, processos investigativos e processos de desenvolvimento. Exatamente com a ideia de aprofundar as discussões em torno das categorias que estudamos, mas também criar uma concepção mais crítica da mediação dessas tecnologias nos diferentes espaços de aprendizagem. Então, durante esse documentário, vocês vão ouvir várias pessoas, né, que fazem a história da comunidade ou que fizeram a história da comunidade, contar um pouco da trajetória deles durante a imersão e a interação deles no grupo. Tivemos pesquisas em várias áreas, né, não só em jogos digitais e redes sociais, mas também envolvendo museus digitais. E agora eu estou aqui na UFBA. E aqui na UFBA, Comunidades Virtuais, eu estou vinculado ao Bacharelado de Ciência e Tecnologia, aqui no Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, e também ao Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu de Ensino, História e Filosofia da Ciência. Nesses 2 campos, eu ofereço disciplinas relacionadas com a questão das plataformas digitais, com a questão dos jogos digitais, da divulgação científica, para que a gente possa estar criando também aqui na UFBA, onde eu estou agora, esta cultura, né? Depois que eu vim aqui para a UFBA, eu tive a oportunidade de dar continuidade a processos de desenvolvimento de jogos. Um foi a segunda versão, upgrade do Gamebook Guardiões da Floresta, e outro foi um experimento, né, que a CAPES contratou a gente para desenvolver um protótipo de um jogo que pudesse dialogar com o ambiente de educação online que eles tinham. E aí desenvolvemos o LeaderSim, né, que é um ambiente para estimular as funções executivas, onde você simula
que está no estúdio de desenvolvimento de jogos. Todos esses jogos, eles estão disponíveis no site do Comunidades Virtuais. Vocês podem baixar, podem fazer as críticas, né? No início nós desenvolvíamos para PC, Windows e Linux. Depois passamos a desenvolver para dispositivos móveis. Então vocês vão poder acompanhar esse processo evolutivo de desenvolvimento de tecnologia e também as produções que que saíram daí a partir da investigação em campo com a mediação dos jogos. E quando foi em 2017, né, nós tivemos aprovado na UNEB a primeira graduação tecnológica em uma universidade pública no Brasil, acho que até o momento ainda é assim, que é a graduação em Jogos Digitais. Hoje ela é coordenada pelo professor Murilo Borato. E porque você tem o curso de jogos no Instituto Federal lá do Rio de Janeiro, foi o primeiro, mas não era uma universidade, né? Você tem o Instituto Federal da Bahia, que também aqui na Bahia, que tem o curso de jogos. Mas em universidade, o da UNEB é o primeiro do Brasil e ainda continua assim. Além disso, nós estamos sempre fazendo parcerias, né? Nós trabalhamos junto com o SENAC, num curso de aperfeiçoamento na área de jogos. Trabalhamos agora com a Benditas Processos Criativos, também num curso de aperfeiçoamento na área de game design. Então a gente tem sempre esse diálogo com a comunidade e com a comunidade também empresarial, né? Por quê? Porque a gente acredita que é importante também a gente estar contribuindo para esse processo formativo. E aí eu vou contar agora um pouquinho da história, como é que Comunidades Virtuais sai da UNEB e vai para a UFBA. Então, como eu já falei, né, meu nome é Linha Alves e eu sou formada em Pedagogia com mestrado e doutorado na área de Educação aqui pela Facet. O mestrado, eu investiguei as questões relacionadas com, naquela época, com a Web 2.0, né, com a questão da interação com os ambientes da internet. E durante a minha tese de doutorado, a minha investigação foi sobre jogos digitais e violência. E isso foi assim, mudou totalmente a minha vida e eu segui um caminho até então inesperado, né? E contribuiu muito para mim, para a minha formação e eu acho para a comunidade de pesquisadores que tiveram naquela época o interesse e têm hoje o interesse de investigar essa questão dos jogos com a interface com os diferentes campos de saberes. E aí é interessante porque quando as pessoas olham para a minha trajetória e pensa que eu sou tudo, né? Eu sou da área de computação, da área de design, da área de psicologia, mas não pensam que eu sou da área de pedagogia. E é interessante destacar porque, assim, foi muito importante para mim estar interagindo durante os jogos que a gente desenvolveu com pessoas com diferentes expertises da área técnica, da área de desenvolvimento. Eu aprendi bastante com eles, né? Isso me acrescentou muita experiência para o meu background e me tornou o que eu sou hoje. Mas eu sei que para eles também foi muito importante conviver com a gente da área de educação, de psicologia, porque também eles construíram um olhar diferente, né, diferenciado. Nós criamos um estúdio, né, de desenvolvimento de jogos lá e a partir daí a gente trabalhava todos juntos nesse processo de aprendizagem. Então imagine vocês que eu sou uma pedagoga que interajo com os diferentes campos do conhecimento porque eu precisei fazer isso para dar conta dos desafios que o Comunidades Virtuais, o UNEB, estava propondo para ele mesmo. E aí, quando eu resolvi ir para a UFBA, fazer o concurso e ir para a UFBA, eu fiquei muito preocupada, pensando, meu Deus, como é que eu vou para outra universidade? E o Comunidades? O Comunidades é a minha identidade também. Como é que eu vou começar tudo de novo, outro grupo, ou me filiar a um grupo de outra pessoa? E todo esse histórico. E fiquei muito triste, né? E aí o meu amigo Murilo Borato falou assim, por que você não criou Comunidades Virtuais, UFBA? Eu falei assim, será que pode? Você acha que o CNPq vai deixar? Bem, o não a gente já tinha, né? Aí eu consultei e o CNPq aprovou desde que a gente fizesse assim, Comunidades Virtuais UFBA, Comunidades Virtuais UNEB. Então aí pronto, eu vou para a UFBA e o Comunidades Virtuais passa a ser agora UNEB e UFBA. Só que aí a Leon Viana, que também era pesquisador do Comunidades, vai para o Instituto Federal Baiano, campus de Catu, e resolve criar lá no IF Baiano o Comunidades Virtuais. Aí temos o Comunidades Virtuais IF Baiano. E Fernando Pimentel, na Universidade Federal do Alagoas, resolve criar
o Comunidades Virtuais lá na Universidade de Alagoas. Então, o que é que a gente tem? A gente tem agora uma rede, né? Por isso que nós somos essa rede. Uma rede que é formada por essas 4 instituições, mas é formada por pesquisadores que estão em outros países, como Portugal, Espanha, que estão espalhados na Alemanha, que estão espalhados em outro estado, além da Bahia. Então, é essa rede dinâmica, formada com diferentes expertises, pessoas com interesses em comuns, que se juntam e que constroem conhecimento coletivo a todo momento, dando significado e transformando essa relação entre educação e tecnologia, entre educação e jogos, entre educação e plataformas, redes sociais. Então, essa é a história do Comunidades. E eu lá na UFBA tenho esse objetivo, né, de dar continuidade a essa história. Uma história de um grupo que atua no ensino, no desenvolvimento, na extensão e na formação contínua de professores e de novos pesquisadores. Desde que o Comunidades Virtuais foi criado lá no UNEB, nunca saiu da minha cabeça uma música do Raul Seixas chamada Prelúdio, porque ela é bem curtinha, né? Na verdade é uma poesia, e porque ela representa muito o que o Comunidades é, o que o Comunidades foi e o que o Comunidades será. E aí eu vou recitar aqui para vocês, que é o seguinte, né? Sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. Essa é a história do Comunidade. É um sonho de muitas pessoas que se tornou realidade ao longo desses 20 anos, fazendo a diferença. E eu espero que a gente tenha mais 20 anos para fazer a diferença e contribuir para a educação do Brasil. Então, toda a minha vida no Comunidade foi muito importante para eu me tornar a pesquisadora que eu sou, para eu poder concretizar os meus projetos acadêmicos, os meus projetos de vida. Então, cada desafio, coordenar todos os projetos que a gente coordenou com financiamento público, coordenar várias pessoas com expertises diferentes, bolsistas de iniciação, bolsistas de apoio técnico, mestrandos, doutorandos, colegas, né, todos ali. Esses desafios contínuos são responsáveis pelo que eu sou hoje, né? Eu sou uma pesquisadora feliz, eu sou uma pessoa feliz pelo caminho que eu escolhi, pelo presente que eu tenho, né, que Deus me deu, de fazer parte da história do Comunidade e Comunidades fazer parte da minha vida. Então, toda a minha trajetória está ligada a esse grupo, não tem como ser diferente, né? E atualmente lá na UFBA a gente está com um projeto que é exatamente para investigar as plataformas digitais e educação, né? Investigar como é que os professores da UFBA, do IFBaiano, da UNEB, do Instituto Federal da Paraíba vêm utilizando essas plataformas, como eles atribuem sentido a essas plataformas, como é que são realizadas dinâmicas de processo de ensino-aprendizagem nesses ambientes, as dinâmicas avaliativas. E se os professores têm consciência, né, de todo esse processo de dataficação que está por trás da interação com essas tecnologias. Então, agora, financiado pelo edital universal do CNPq, nós estamos realizando esse projeto, que é um projeto interinstitucional, né, e tem a intenção de aprofundar essas discussões relacionadas com a questão da sociedade da plataformização, dessa questão da dataficação, em diálogos com autores como Wilson, por exemplo, Selman, Perrota, que estão espalhados aí pela Europa e pela Oceania e que vem já investigando e aprofundando essas relações no que se refere à educação. Então esse é o nosso desafio nesse momento. Quais são os desafios, né, que a gente encontra para coordenar um grupo de pesquisa como Comunidades hoje? Nós éramos felizes e não sabíamos, né? A gente tinha financiamentos, editais que possibilitaram construir a história que nós construímos, que eu já contei para vocês. Mas hoje a gente tem uma certa restrição, né, para conseguir recurso, né? E além disso, as universidades públicas, elas sofrem a cada dia, elas têm dificuldade com infraestrutura, elas têm dificuldade para realizar suas atividades básicas, né? E isso faz com que a pesquisa termine sendo desenvolvida da forma que nós, professores, pesquisadores, gostaríamos. Então, o grande desafio hoje é exatamente você ter recurso para manter uma infraestrutura mínima
para desenvolver as pesquisas que você deseja e que você pode desenvolver na universidade, não apenas pelo seu desejo, mas para trazer contribuição para a comunidade, né? Para a comunidade que está em torno da universidade, que merece esse retorno, especialmente quando as questões tensionam a sociedade na qual ele está vivendo, mas o seu cotidiano, né? O cotidiano das pessoas. Então hoje esse é o grande desafio, né? A ausência de recursos para que a gente possa ter condições mínimas para desenvolver os projetos. Só que é interessante dizer que frente a esses desafios, né, os desafios fazem a gente aprender, fazem a gente crescer, são desafios cognitivos também, né? E aí, diante da falta, você tem que pensar, tem que ser criativo para buscar formas de solucionar essa falta, os problemas que surgem, para você continuar trabalhando, para você continuar contribuindo para a sociedade, para você continuar formando novos pesquisadores. Então, os desafios, eles fazem, desde que eu me entendo como pesquisadora, eu acho que os desafios fazem parte da minha vida e contribuem para a minha aprendizagem, para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento pessoal e profissional. Então, que venham novos desafios, né? Que a gente tenha mais 20 anos de desafios saudáveis para que a gente possa se fortalecer e contribuir ainda mais para a comunidade acadêmica, para a comunidade escolar e para a sociedade como um todo.